Olá, muito bem-vindos ao nosso programa Agir, Trabalho, Emprego e Renda. Hoje vamos falar de um tema que transforma vidas e impulsiona o desenvolvimento do nosso estado: a qualificação profissional. Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, ter as habilidades certas faz toda a diferença. E é exatamente isso que o governo do estado do Ceará tem buscado oferecer aos cidadãos através de programas inovadores. A gente vai conhecer hoje um pouquinho mais dos programas Qualificar Mais e o Construindo Futuros, iniciativas que estão abrindo portas e construindo novas perspectivas para milhares de cearenses. Para ajudar a gente a entender o impacto e os detalhes desses projetos, temos aqui hoje convidados muito especiais em nosso estúdio. Para começar, queremos dar as boas-vindas ao secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo do Ceará, Renan Hidler. Secretário, muito obrigado por estar conosco, e ceder um pouco do seu tempo aqui a esse momento. E Cleiton Monte, que é diretor-presidente do Instituto Centec, também tem uma função primordial nesses dois programas, no desenvolvimento dos dois. Bom, queria então agradecer e já pedir de antemão para vocês falarem um pouquinho sobre essas iniciativas, de onde que veio de fato o sentimento, a necessidade da criação dos dois programas. Se puderem falar um pouquinho sobre cada um deles, no que consiste o Qualificar Mais, o Construindo Futuros. Claro que o nome já dá uma boa ideia, da proposta, mas queria que vocês contassem aqui para quem está acompanhando a gente. Por favor, Renan. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade. A gente está falando desses dois programas de qualificação profissional que o governo do estado realiza, com vários outros programas também que compõem esse eixo de qualificação. A gente falar do Qualifica Mais, o Qualifica Mais ele atendeu prioritariamente a região metropolitana de Fortaleza, essa primeira fase dele. Nós tivemos aí mais de 16 mil ofertas de curso, mais de 15 mil pessoas foram beneficiadas e dessas a gente tem 12 mil pessoas certificadas, em vários cursos. Isso é um alto índice de aproveitamento. E a gente tem muita alegria em saber que essas pessoas concluíram um curso de qualificação profissional e estarão aptas a ingressarem no mercado de trabalho com melhores posições, com salários mais atrativos, graças à sua qualificação profissional. E nós temos também o Construindo Futuros, esse dentro do eixo de qualificação profissional do Ceará Sem Fome, um programa importante do governo do estado que tira as pessoas da insegurança alimentar, mas para além disso garante oportunidade para a inserção no mercado de trabalho, para a geração de renda, seja através da qualificação profissional ou através do empreendedorismo. E nesse caso específico do Construindo Futuros, qualificação profissional em diversas áreas, para pedreiros, atendentes, em diversas outras áreas de empregabilidade rápida, para que essas pessoas que hoje estão em insegurança alimentar possam ter uma geração de renda e sair do programa Ceará Sem Fome com uma perspectiva de qualificação e de melhor posição no mercado de trabalho e de construção ali da sua autonomia financeira e principalmente da sua dignidade. Perfeito, então. Importante a ligação. É importante. Um ponto que eu acho interessante, principalmente do Qualificar Mais, é o formato que ele foi construído, porque ele altera a lógica de qualificação profissional que a gente tinha até então no Ceará. Porque ao invés de uma instituição simplesmente levar a qualificação até a ponta, ela recebe a demanda a partir de toda uma rede de associações, movimentos, entidades, e com esse diálogo, uma qualificação feita a partir de um diálogo, você tem uma qualificação sob medida. Como é que essa qualificação ela é produzida? A partir das demandas do território. Esse programa, o Qualificar Mais, ele tem uma conotação territorial. Então, essas entidades, elas criam um diagnóstico de qual é realmente a qualificação necessária para aquela região, para aquele município, e isso torna o processo de formação muito mais efetivo, muito mais eficiente, porque você não vai simplesmente apresentar uma oferta de cursos para a população da comunidade. Você vai apresentar cursos, primeiro, cursos atualizados, cursos que foram construídos com um projeto pedagógico antenado com as demandas daquela sociedade, com
planos estratégicos do governo do estado, isso é importante se frisar, dentro do plano estadual de ciência e tecnologia, né? E uma demanda que possa ser aproveitada pela população, uma vez que a população que o secretário acabou de destacar, do Qualifica Mais, desses projetos, são população, é um público socialmente excluído, público socialmente vulnerável. Então, se a gente for pegar os números, a gente vai ver que tem dos 12 mil certificados, nós temos aproximadamente 10 mil mulheres, né? Então, e aí a gente tem população negra, a gente tem população quilombola, a gente tem toda uma série de grupos na região metropolitana de Fortaleza, atendido por essa política, que muitas vezes não tem espaço em outras ações de qualificação e passam a ter um projeto de qualificação de fato efetivo para a demanda e que pode se transformar em ação de empreendedorismo. No caso do Qualificar Mais, a gente pode falar em eixos desses cursos que são oferecidos, áreas específicas, enfim, o que vocês demandaram de mais urgente para fomentar essa necessidade? Nós temos eixos como a indústria 4.0, nós temos cursos na área de hospitalidade, nós temos cursos na área de serviços, né? De comunicação e tecnologia, aproveitando a capilaridade, toda a projeção. A gente juntou a projeção e o trabalho que vem sendo feito pela Secretaria do Trabalho com a ação que o Instituto Centec vem desenvolvendo nos últimos 2 anos de novos cursos na área de alta tecnologia. Então, agora no Centec nós temos desde cursos de manutenção de drone, até cursos de tecnologia de produção, de software, a gente tem de comunicação, de audiovisual. Então a ideia é levar essa experiência, porque esses cursos eles estão disponíveis, mas principalmente para quem tem recurso para pagar o curso, né? A ideia do governo do estado, a partir dessa parceria da Secretaria do Trabalho com o Instituto Centec, é basicamente levar uma tecnologia de ponta para a população, para as periferias. Essa inclusive, a ideia, estava falando aqui agora com ele, da nova fase desse projeto, né? Assim, que a gente possa fazer isso para além da região metropolitana, nas 14 macro-regiões do estado. Bom, em termos de requisitos e de serviços realmente para a gente fazer com quem está acompanhando e quem tem interesse em se inscrever em um desses cursos, o que é preciso para fazer essa inscrição? Vocês falaram que é gratuito, mas quais são as plataformas disponíveis? Qual é o público-alvo? O secretário já falou um pouco sobre isso, mas abrangendo agora também o Construindo Futuros, né? Como é que a gente pode explicar, né, para quem são as pessoas que podem se inscrever, vagas, enfim, tudo isso? O público do Construindo Futuros é um público das cozinhas do Ceará Sem Fome. Então, é um público específico daquelas pessoas que são atendidas pelas cozinhas e também da sua rede familiar. Então, digamos que num determinado bairro de Fortaleza, você tem uma pessoa de 70, 80 anos de idade que é atendida pela cozinha Ceará Sem Fome, mas ali ela tem uma filha, tem um filho, tem um neto que precisa ali de qualificação profissional para que possa tirar esse núcleo familiar aí da situação de vulnerabilidade social, a situação de insegurança alimentar. Então, essa pessoa do núcleo familiar pode se inscrever nesses cursos do Construindo Futuro, que são voltados para a família e para aquelas pessoas que são atendidas pelo Ceará Sem Fome. Já no caso do Qualifica Mais, não, é um público um pouco mais amplo. Associações, instituições religiosas, sindicatos, pessoas mesmo individualmente podem acessar o site do Centec. Lá eles vão ter uma gama de cursos que estão disponibilizados. Essas associações e grupos podem fazer a solicitação de cursos. Aí tem um grupo no Centec de técnicos que visita essas associações, igrejas, sindicatos, os próprios CVTs, né, os próprios equipamentos do Centec. As escolas públicas também servem
como um ambiente para que esses cursos possam ser realizados. E lá dentro dessa plataforma do Centec você pode solicitar esses cursos, pode se inscrever também nesses cursos através dessas entidades, deve ser um pouco mais ampla. Então, aqui em Fortaleza, como a gente havia dito, havia aí a oferta de mais de 15 mil vagas desses cursos e mais de 12 mil pessoas serão certificadas, né? A gente vai fazer, inclusive, um evento de certificação, muito provavelmente com a presença do nosso governador, porque é um entusiasta desse processo de acompanhamento da população para que a gente possa não apenas tirar da situação de insegurança alimentar que o nosso povo vive, mas também garantir que essas pessoas tenham oportunidades. Perfeito. Vocês conseguem trazer já impactos, né? Vocês conseguem notar, ou a partir de feedbacks dessas pessoas, dos cursos, enfim, o que impacto isso na prática está acontecendo na vida dessas famílias, né? Em termos realmente de a gente falar de uma via de mão dupla, né? Do que o Estado está fazendo e vendo acontecer, né? Esses cursos, eles são monitorados por essa equipe, o secretário acabou de destacar, antes do curso. Aí é interessante a gente destacar o cuidado que se tem antes do curso ser realizado para saber se tem a estrutura necessária, porque a gente sabe que muitas vezes você tem alguns bairros uma estrutura mais deficitária, então muitas vezes precisa de algum ajuste, algum apoio a uma associação, e a gente quer, porque a ideia é essa, que essas pessoas elas possam iniciar e finalizar o curso. A gente sabe que existe um problema muito grande, não é só do Ceará, no Brasil de uma forma geral, de evasão nas ações de qualificação. Então, para que essa evasão seja combatida, tem que ter um acompanhamento pedagógico. Esse acompanhamento pedagógico é de busca ativa, é de verificação de situação que está acontecendo na comunidade, acompanhamento da população que está fazendo os cursos, que é um público muito variado. A gente tem jovens, a gente tem turmas com jovens, a gente tem turmas 50 mais, né, com população 50 mais, turmas majoritariamente com mulheres. Então, assim, é um público muito diverso, mas que ao conversar com eles, a gente vê a transformação na vida deles a partir do momento que esses cursos, eles podem atender a uma demanda daquela comunidade, uma demanda pessoal, uma demanda de ação de empreendedorismo, né? Eu acho que esse evento que a gente está buscando construir de certificação, ele vai ser uma oportunidade também desse encontro, né? Muito mais do que uma certificação, o ato de entregar um documento que legitima que a pessoa fez o curso, mas é um encontro também dessas histórias de vida. A gente está falando de histórias, 12 mil pessoas, homens e mulheres, impactados em sua história de vida, né, pela ação do Estado, né, pela ação direta do Estado em uma política de qualificação. Raquel, nós temos um dado que ele é muito importante, saiu agora há pouco tempo, que graças ao programa Será Sem Fome, mais de 624 mil pessoas saíram da extrema pobreza ou da pobreza aqui no estado do Ceará. Esse é um número real de como uma política pública pode impactar de maneira em alta escala, né, uma população. A gente precisa, e é o que nós vamos realizar junto com o Centec, junto com o IDT, também ter o nível de efetividade dessas pessoas que concluíram os cursos. Como? Primeiro, fazendo um cruzamento com os dados do CAGED das pessoas que realizaram os cursos e estão empregadas hoje no mercado formal. É fundamental esse acompanhamento até para a gente ter assertividade. E a ideia da Secretaria do Trabalho junto com o Centec é fazer esse cruzamento. Outro dado importante é a gente acompanhar também a demanda que o mercado nos apresenta de qualificação profissional. Nós, por exemplo, através do Construindo Futuros, tivemos aí uma qualificação para mais de 120 pessoas no município de Jaguaruana. Vou dar esse exemplo, que é um exemplo importante. Por quê? Porque lá há uma demanda de um investimento em energia solar, que essas pessoas que fizeram curso em técnicos de placa para energia solar, todas as 120 pessoas que terminaram o curso estarão empregadas. Então, você ter esse acompanhamento mais
mais efetivo, entendendo a demanda do mercado no município, A, B ou C, a demanda que é apresentada pelas empresas que estão ampliando os seus negócios, seja no setor calçadista, seja na energia solar, você ter curso de qualificação profissional que garantam uma rápida empregabilidade, porque as pessoas que são atendidas, por exemplo, pelo Ceará Sem Fome, são pessoas que têm pressa, porque elas estão em segurança alimentar. E tem pressa também para, como você tem muitas pessoas que precisam ser atendidas, você também tem pressa para que essas pessoas que são atendidas hoje, elas possam ter qualificação, elas possam ter acesso ao mercado de trabalho, para que outros que precisam desse acompanhamento mais presente do Estado possam ter o seu atendimento garantido. Então, é um círculo vicioso positivo, né? A gente garantir que não apenas para um atendimento ali contra a insegurança alimentar, mas também garantir que essa pessoa tenha a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, ou de abrir o seu pequeno negócio, ou de ter um acompanhamento ali também através do Sebrae, através desse programa de trilha do empreender, possa ali também ter o seu carrinho de lanche, pode ter ali um curso para que ele saiba aquilo que ele pode gastar com investimento no carrinho, aquilo que é do seu, que é seu lucro para que você possa utilizar na sua vida. Então, todo esse acompanhamento ele é importante para que a gente possa garantir que esses casos de sucesso eles sejam multiplicados, de pessoas que conseguiram ali. E eu tive a oportunidade, numa visita que a gente fez a uma cozinha do Ceará Sem Fome, de conhecer uma pessoa que era atendida e ela disse, olha, não, o meu filho conseguiu um emprego e eu montei aqui estou fazendo aqui um din-din, estou fazendo aqui algo para vender e a gente não precisa mais. Então a gente saiu do atendimento que a cozinha fazia. Nós estamos em outro patamar agora, que é de ter uma qualificação para você ter uma melhor posição no mercado de trabalho, ou de ter ali crédito, um acesso a crédito, seja através do Ceará Crédito, para que ela possa ampliar esse pequeno negócio. Então, o nosso intuito é fazer com que essas pessoas elas tenham oportunidade e que essas oportunidades façam gerar renda e crescimento para o nosso Estado. E aí é importante, pegando aqui um complemento da fala do secretário, como essas ações elas aparecem integradas, né? A partir desse guarda-chuva da Secretaria do Trabalho, você tem uma ponta de qualificação, outra de empreendedorismo, outra de encaminhamento para o mercado de trabalho. Então, isso significa que a política ela só é efetiva, de fato, quando há uma integração, né? Quando há realmente uma ação transversal efetiva de qualificação. Então, não basta você simplesmente pensar o curso, você tem que pensar o curso, mas pensar para aquela comunidade e, ao mesmo tempo, encaminhar essa pessoa para o mercado de trabalho, pensar no acesso a crédito. Então, isso se dá a partir do envolvimento, da integração. Essas instituições que foram mencionadas, elas estão integradas também em outros projetos, né? Assim, a gente tem, por exemplo, do Centec com o IDT, a gente tem hoje pelo menos 4 projetos em atividade, né? Em execução de parcerias do Centec IDT. E a gente está desenvolvendo uma qualificação para os colaboradores do Centec, para que em todo o Ceará, todo mundo que possa fazer algum dos cursos do Centec, possam sair desses cursos já inscritos nos cadastros do IDT. Então a nossa ideia justamente é fechar essa ponta, né? Pegar a qualificação e poder encaminhar e poder fazer também um acompanhamento, não só encaminhar, mas acompanhar qual é o movimento que esse homem, essa mulher tá fazendo no mercado de trabalho. Importantíssimo. A partir disso, a duração dos cursos, vocês podem trazer para a gente essa duração média, digamos, isso vai variar de acordo com a especialidade que é ofertada, e se há alguma dessas especialidades que é, digamos assim, campeã de demanda, enfim, que está ali sempre no topo das buscas dessas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho e entrar qualificado. A duração dos cursos é de 60 a 100 horas. A ideia qual é? E aí é importante isso que o Renan falou. Essas pessoas têm pressa, né? Então, assim, o foco desses programas são cursos FIC, né? Que são cursos de formação inicial e continuada. Então, a gente intensifica, né? Claro que com a mesma qualidade, mantendo o mesmo processo, acompanhamento pedagógico, toda a equipe do Instituto Centec acessível e disponível para esses cursos, como a gente tem em todas as ações, mas a ideia é que essas pessoas elas possam
num curto espaço de tempo, já ter acesso ao mercado de trabalho, já ter ferramentas. E aí os cursos que são mais procurados são cursos na área de gastronomia, são muito cursos na área de gestão também, são muito procurados, cursos na área de administração. Por quê? Porque eles dão um retorno muito rápido, né? E são demandas do mercado, né? Assim, por exemplo, a partir do momento que você faz um curso, por exemplo, de panificação, na área de panificação, rapidamente você consegue atender, primeiro, uma demanda do mercado. Existe uma demanda gigantesca, se a gente for pegar só a região metropolitana de Fortaleza, nessa área, e também, caso você não tenha esse acesso direto ao mercado de trabalho, é você também poder criar, pensar, sonhar com o seu próprio negócio, né? Se a gente, quando pensa qualificação, a gente está sempre pensando nesses mundos, né? Assim, você tem o mundo do mercado de trabalho formal, que a gente sempre investe, pensa, mas também o mundo a lógica do empreendedorismo, né? A gente sabe que a gente está vivendo uma revolução no mundo do trabalho, né? Então, essa realidade ela está em transformação. E qual é o nosso foco? Nosso foco é que essas pessoas elas tenham renda, que elas possam transformar suas vidas, que elas possam sair dessa condição de uma população socialmente vulnerável, que elas possam ter acesso à renda, que elas possam ter acesso a bens, que elas possam investir em si. E aqui a gente está falando da qualificação como pontapé inicial. A partir do momento que a pessoa faz um curso como esse, ela passa a sonhar. Eu estava falando que conversou com algumas pessoas, Renan. Eu vejo quando eu converso com as pessoas que fazem um curso de qualificação, que elas passam a sonhar com outros mundos, com outras realidades. Então, elas passam a sonhar com a possibilidade de fazer uma faculdade, de melhorar a sua situação, muitas vezes, no mercado de trabalho. Então, ela passa a se ver de uma forma diferente. Eu acho que é essa a ideia do Centec, da Secretaria do Trabalho, do IDT, das instituições do Estado, quando pensam a qualificação. Cleiton, pegando também o gancho dessas, acho que é muito bonito falar em sonhos, né, e como isso pode ser atingido, esses patamares diferentes, enfim, abrir a cabeça realmente para uma nova realidade através da qualificação profissional, né? E já que a gente está falando disso, conta um pouco sobre o papel do Centec, exatamente na prática, no desenvolvimento desses cursos, né? A atuação do Centec, claro, para explicar para quem está acompanhando para a gente, o Instituto Centro de Ensino Tecnológico na promoção desses cursos, né? Desenvolvimento também na prática. Muito bem. O Instituto Centec, ele é parceiro dessa política, né? Em uma parceria que foi gestada junto à Secretaria do Trabalho. Ele participa de todo o processo, né? Ele participa do processo de construção do curso, né? A gente sabe que para cada projeto você tem cursos sob demanda, com carga horária diferente, com projetos diferentes. Então, ele participa do processo de construção dos cursos, de acompanhamento das demandas junto às instituições. Ele recebe as demandas, ele faz as visitas que são técnicas. É importante frisar isso, né? A gente cria um parecer, a gente tem um instrumental de parecer para saber realmente aquela demanda, se ela faz sentido, se não faz, se ela atende a um público, se ela atende a uma demanda de um bairro, de um município. Então, acompanha também o processo desses cursos, acompanha o desenvolvimento e vai do momento prévio de construção dos cursos até a certificação, né? Então, a gente participa de todas as etapas, sempre em parceria com a Secretaria do Trabalho, fazendo a comunicação com essa parceria. Tanto é que ela vai ter continuidade agora, justamente porque a gente entende que ela funcionou, né? Quando a gente inicia um projeto, no final desse projeto ele é avaliado, né? Ele é avaliado pela secretaria que está demandando, ela é avaliado pelos colaboradores que estão participando. Então, a nossa avaliação é que é um projeto que funcionou, que tem bons resultados e que, devido a isso,
ele demanda a expansão para mais municípios, né? A gente tem uma demanda muito forte na região metropolitana de Fortaleza, mas a gente sabe que existe uma demanda no Cariri, existe uma demanda no Sertão Central, no Litoral Leste, na região Norte. Então, a ideia é levar essa experiência, claro que com ajustes. A gente também está produzindo ajustes junto à secretaria, porque a gente avalia o que é que funcionou, o que é que não funcionou, que tipo de movimento a gente pode fazer mais efetivo. Então, o Centec ele faz toda ele está presente em todo o processo dos cursos. Como é que vocês podem contar para a gente sobre como esses dois programas conversam entre si? Qual a ligação entre eles dois, né? Em termos de impacto e consequências, digamos assim, um no outro. Como é que eles dois conversam? Os dois programas são programas de qualificação profissional e social, que a gente chama dos QSPs, né? Qualificação Social e Profissional. São cursos que estão muito voltados à rápida empregabilidade no mercado de trabalho, como colocou o Cleiton. A gente sabe ali da pressa que a gente tem em garantir que essas pessoas tenham renda. Então, para isso, a gente precisa ter ali cursos que, além de serem cursos rápidos, cursos que garantam que, quando ele terminar, exista um mercado de trabalho disponível para que ele possa acessar. A outra coisa que faz com que os dois cursos eles se complementem. Você tem, dentro do curso do Centec, do Qualifica Mais, um público maior, mas não é diferente do público que também é atendido pelo Ceará Sem Fome, porque são pessoas em situação de vulnerabilidade, que são atendidas ali por associações, né, instituições religiosas, sindicatos, que a maioria desses, daqui dentro da região metropolitana, estão em bairros onde as pessoas têm pouco acesso à educação, têm pouco acesso ao sistema público de saúde, né? Então há ali um arcabouço de vulnerabilidades que fazem que sejam públicos muito parecidos e que precisam, obviamente, também dessas políticas de qualificação profissional, de garantia para a geração de renda, de garantia de um acesso ao microcrédito para que possa ter o seu empreendimento qualificado. Então, ter um acompanhamento do Sebrae para que possa também ali conseguir melhorar o desenvolvimento do seu pequeno negócio. Então, tudo isso faz com que esses cursos de qualificações profissionais, eles tenham o mesmo objetivo, que é garantir que as pessoas tenham acesso à renda, seja através do empreendedorismo, seja através do mercado formal. E a gente tem o IDT como um braço executor dessa política do trabalho aqui no Ceará, que junto com o Centec, a ideia é que faça o acompanhamento de todas essas certificações e possa cadastrar no IDT, que é responsável pelo Sistema Público de Emprego, essas pessoas para que elas possam acessar o mercado de trabalho conforme forem surgindo as vagas. E a gente tem batido recordes aí no estado do Ceará na geração de empregos formais de carteira assinada. Por que a gente precisa dizer isso, emprego formal de carteira assinada? Porque é um emprego que terá todas as garantias para o trabalhador. Então você tem ali um emprego que ele vai ter acesso vai ter o pagamento do seu INSS, vai ter todos os direitos trabalhistas ali reservados e respeitados. Então, a pessoa que sai na situação de vulnerabilidade e consegue um emprego com carteira assinada, ela consegue estar ali acompanhada e abraçada pelo Estado com todos esses direitos que os trabalhadores e as trabalhadoras têm. Perfeito, secretário Renan. Então, Cleiton, muito obrigada pelos esclarecimentos. E, claro, né, quem tem mais dúvidas, quem tem interesse, principalmente, pode procurar essas plataformas nas redes sociais do Governo do Estado, da Secretaria do Trabalho, claro, também do Centec, que é um parceiro nessa jornada. E para você que nos acompanhou, então, fica essa certeza de que a qualificação profissional é o caminho, sem dúvida nenhuma, mais rápido para se atingir um futuro com mais oportunidades, com mais prosperidade. E se você ficou interessado aí nos programas, procura então as plataformas oficiais do Governo do Estado e também do Instituto Centec. Muito obrigada pela companhia, te espero no próximo programa. Um abraço.